Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu convido a igreja para que abra suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse. Vamos seguir os estudos que estamos fazendo, pedindo sempre a Deus que por sua graça e seu amor, nós de fato possamos fazer da Bíblia não apenas o nosso livro de estudo, mas aquilo que ela deve ser, a norma de fé e prática do cristão. A Bíblia é de fato o livro que nos norteia para aquilo que nós devemos viver e praticar. Há algum tempo alguém me dizia: Rogério, é muito difícil a gente poder ensinar os filhos, educar os filhos, é muito difícil a gente poder hoje saber o que é certo e o que é errado, porque os filhos não têm um manual. Na verdade, o ser humano tem um manual, ele só não lê esse manual. Nós hoje vivemos, infelizmente, como se nós comprássemos um produto, não conhecemos, nunca vimos funcionar e não lemos o manual. Na verdade, Deus não deixou esse manual por acaso para nós. E nós sofremos e erramos muito por falta de conhecimento desse manual. Deus, em sua palavra, quando ele diz o meu povo, ele não diz o povo do mundo. O meu povo, ele diz o quê? O meu povo perece porque lhe falta o quê? O que falta para o povo de Deus? Conhecimento. O meu povo perece, morre, sofre porque lhe falta conhecimento. E é uma realidade. Então, nunca é demais nós lembrarmos, amados irmãos e irmãs, que enquanto nós tivermos fôlego de vida em nós, enquanto nós tivermos uma boca para falar, nosso foco, nossa prioridade será sempre a palavra. Pela palavra, Deus criou tudo que aí está. Imaginem o poder que há na palavra de Deus. A única diferença é que se Deus fala para uma pedra, se Cristo fala para uma pedra, pedra, sai daqui e vai para lá, a pedra não tem livre-arbítrio para dizer vou ou não vou. Então ela automaticamente obedece. Mas o ser humano foi dado livre-arbítrio. E aí Deus diz vai, e ele diz não vou. No final das contas, quando Deus vem e diz assim, o animal, o jumento, conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E nós podemos discutir com Deus, mas a grande verdade é que se levanta poderosamente diante de nós uma realidade que ela é muito triste. A carta a Laodiceia, que já estudamos aqui, pastor? Ela conta claramente a nossa história, a história da igreja nos dias de hoje. E ele diz, pois tu dizes, rico e enriquecido, de nada tendo falta, e não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Você acha que você é rico porque você acha que você conhece a palavra. Você acha, que você realmente tem e que está sobre a minha graça, mas você não está. Essa é a condição da igreja de hoje. Por isso eu nunca canso de louvar a Deus, de agradecer a Deus, quando aparece uma igreja que realmente quer conhecer a palavra. Porque se a igreja não resolver de fato conhecer a palavra, ela vai continuar doente. Enquanto ela não entender que o remédio dela é a palavra, ela vai continuar doente.
porque Cristo é o remédio que a igreja precisa. Mas nós não podemos esquecer como é que Cristo ministra o seu remédio à igreja. Ele a ministra através da palavra. É assim que ele quer curar a sua igreja, né? Capítulo 6, então, do livro de Apocalipse. Capítulo 6 do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns dos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus servos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas montanhas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Voltem para o início, capítulo 6, que iniciamos, por favor. Aqui, Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, está mostrando, numa forma muito resumida, também a condição do mundo em relação aos acontecimentos e situação da igreja. Na carta às igrejas, Deus mostra as condições das igrejas, condições em que elas estariam, certo? Nós estudamos, né? As cartas de Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, enfim, Pérgamo, Tiatira. E ali Deus mostra a condição. Vocês lembram que nós estudamos aqui a condição da igreja em cada momento da história e também num momento único como o de hoje, onde nós temos todas as condições previstas, né, para cada igreja, porém também a condição maior em que a grande maioria está, que é a condição de Laodiceia. É a pior condição que a igreja de Deus já viveu na face da terra. É como se nós pegássemos, por exemplo, desde que Cristo inaugura a sua igreja, quando ele chama os discípulos e começa ali a verdadeira igreja cristocêntrica, desde lá, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, houve apostasia, houve lutas, houve guerra, houve perseguição. Desde lá, se vocês observarem, vocês vão ver que a grande massa de pregadores dos dias de hoje está dizendo: a igreja está muito bem. Nunca houve tantos cristãos como hoje. E aí, obviamente, o foco é a prosperidade, é a alegria, é isso e aquilo, quando Deus está dizendo: nunca a igreja esteve tão mal. Nunca.
Desnecessário dizer aqui, desnecessário mostrar aqui essa condição. É só abrir a internet, não é, pastor? Só abrir a internet. Coloque lá. Só coloque lá apostasia nas igrejas e veja o que vai aparecer. Eu fico, sabe, irmãos, às vezes eu olho para essas coisas, eu não gosto de ficar olhando essas coisas, mas de vez em quando eu olho para poder apenas confirmar aquilo que a Bíblia diz que ia acontecer, né? E nem é bom olhar, porque a gente olha para aquilo tudo e aparentemente não tem mais solução, né? São coisas completamente absurdas que se fazem dentro das igrejas. E pasme, se o pastor se levantar num Facebook, numa rede social, e falar de um pastor que está lá fazendo um absurdo, e disser isso não tem nada com Deus, ele que se prepare. Se prepare porque ele vai ser massacrado. Não toque nos ungidos do Senhor. Quem é você? Acha que você é mais santo que os outros? Quando nós somos chamados como atalaias de Deus para barrar a corrupção. Nós fomos chamados para estarmos nos muros de Sião exatamente para barrar isso. Nós somos, se acreditamos, os homens chamados por Deus para evitar que isso adentre as igrejas. Mas a grande massa hoje entende assim: não, melhor dentro da igreja do que fora. Mas não diz que estar hoje dentro de algumas igrejas é pior do que estar fora. Por quê? Se você está lá fora no mundo, fazendo coisas erradas, a qualquer momento o Espírito de Deus pode te tocar e te dizer: olha o que você está fazendo. E você vir realmente para uma igreja para ter um encontro com Cristo. Mas se você estiver numa igreja que é mundana, que está fazendo as coisas que o mundo faz, você acha realmente que está seguro. Não, eu estou na igreja. Eu não sei quantos viram, agora já se criou o Carnaval Gospel. Uhum. Carnaval Gospel. Bom, irmãos, e vai ser assim. Então, 6:1. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Então, inicia-se a história das igrejas e é dito: vem e vê. Por quê? O chamado é simples. Em algum momento, um dos discípulos chega, está Natanael embaixo de uma árvore de figueira, está lá. E ele chega e diz assim: achamos o Messias. Aquele a quem as Escrituras indicavam, Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito imediato. Graças a Deus esse discípulo foi inspirado, porque ele só disse para o seu irmão: vem e vê. Olha, nós estamos falando que hoje as igrejas estão corruptas. Não toque nos ungidos do Senhor, pastor. Você é mais santo que os outros? Vem e vem ver. Vem ver. Venha ver. Alguém chega e diz assim: escuta, lá na igrejinha em Santa Teresa, tem o pastor Vilmar, tem o pastor Vanderlei, tem esse, tem aquele, tem um povo lá que está estudando a Bíblia. Ah, não acredito. Vem ver. Vem ver a diferença. Não, mas a minha igreja eu não vou deixar. A minha igreja, todo mundo lá é muito feliz. A gente, sabe, lá a gente está muito mais preocupado com a alegria, com a dança, com a... Vem e vê. Aí, nós encontramos então que o chamado é feito com uma voz diferente. Que voz é essa? O que diz ali? Voz de trovão. Dá para negar a voz do trovão? Dá para dizer: não, isso não tem muita importância não. Você está dentro de casa, aparentemente seguro, e aí um trovão. Acorda ou não acorda? Desperta ou não desperta?
Essa é uma voz que vem como voz de trovão. Não dá para a igreja ignorar. Não pode. Não pode. Porque essa voz é pesada. Essa é uma voz, sem dúvida nenhuma, que é um cheiro de vida para vida, mas também é um cheiro de morte para morte. A voz de trovão é a voz do Pai. E quando o Pai fala através dos seus anjos, se prepare. Porque não é porque Deus é mau. O problema é que nossos ouvidos têm dificuldade para ouvir. O ser humano não gosta de ouvir a voz de Deus. Mas é um fato que ele não tem desculpa para dizer, eu não escutei. É o mesmo que nós estarmos todos aqui, daqui a pouco um trovão, e alguém se faz de bobo e diz, eu não ouvi nada. Não tem como não ouvir a voz do trovão. É por isso que a igreja não tem desculpa. Um dia, a igreja estará no tribunal de Deus, cada um de nós. Ninguém poderá dizer, eu não sabia. Ninguém. Ah, não ouviu do pastor tal, não ouviu do pastor tal. Mas ela estava ali, à tua disposição. Em algum momento você vai ouvir a voz do trovão te chamar. Talvez não seja exatamente esta, mas você vai ouvir. Só que tristemente, é só observar. Eclesiastes 1:9. Nada de novo debaixo do nada. O que aconteceu? Lá no Sinai, Deus vai entregar a sua lei ao seu povo. Com voz de trovão. Sabe o que disseram? Um Deus de amor que vem e diz assim, olha, eu vou te dar a minha lei como uma proteção para você. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você vai viver mais do que os outros. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tudo é bênção. Tudo. Deus não dá nada para o ser humano que não seja bênção, porque ele não precisa de nada. Então ele vem e começa a dar a lei ao seu povo. Sabe o que o povo disse? Moisés, fala tu conosco e te ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. O ser humano, então, no início da sua jornada, passa a ter medo de Deus. Medo. Já lá no início, antes disso, Adão peca e o que fez? O que ele fez? Se escondeu. E somos nós. Erramos e aí fazemos o quê? Se escondemos. O ser humano hoje, o ser humano de hoje, ele não aprendeu a amar a Deus. Ele tem medo de Deus. O cristão tem medo de Deus. Tem muita igreja aí, com gente lá dentro, que só está lá porque tem medo. Porque se um anjo chegasse e dissesse para eles, olha, a partir de hoje, não importa o que vocês façam, vocês estão tudo salvos. Vocês iam ver a festa de gente saindo da igreja. Mas eles estão ali porque eles têm medo. Mas eu pergunto, pode-se servir a Deus de fato por medo? Eu tenho em casa uma cadelinha. Não é minha, é da minha filha, é da Débora. Ela está deitada aqui, eu estou aqui trabalhando, eu dou 3 passos, mais ou menos. No 3º passo ela levanta. Se eu der o 4º, ela me segue. Sabe o que isso se chama? Amor. Os animaizinhos, eles escolhem alguém para amar, alguém para seguir, mas eles não têm medo da gente. Eles seguem porque nos amam. E eles obedecem porque amam. Pode ver. É impressionante o animal. E aí, nós começamos a ver que, de fato, a melhor maneira de servir alguém é por amor. E Deus é amor. Não há outro jeito, irmãos. Enquanto nós não aprendermos a amar a Deus de fato, nós não vamos servi-lo como tem que ser. Não vamos. Então, essa voz de trovão diz, vem e vê, como um desafio. Vem e vê, porque o que eu vou te mostrar agora
O que eu vou te mostrar agora, você não vai querer acreditar. Vão acontecer coisas que você vai ter que ver. Aqui está um relato similar ao do profeta, que Deus teve que pegar pelos... É como se ele dissesse, me perdoe, pastor, apenas como exemplo, por favor. É como se Deus dissesse, vem e vê, pastor, vem e vê. Vem ver o que os teus colegas estão fazendo. Não, eu sei que não é assim. Teus colegas estão colocando gente para comer grama, pastor. Você para de falar dos ungidos do Senhor e começa. Aí, finalmente, o que o senhor faz? Tá bom, você não vem? Não, então peraí. Vou pegar pelos cabelos, vamos ver se vai. Imaginem um Deus de amor pegando um profeta pelos cabelos, gente. O que isso mostra para nós? Vai ser meio na marra mesmo, porque não vão. E convenhamos, irmãos, isso é um fato, não é uma agressão, porque soa agressivo, parece que não, mas é o que acontecia no passado. O profeta chegava para o rei, não, quem que é esse profeta? Elias. Não, esse eu não quero. Traz outro, esse aí só fala, esse aí só mostra o meu pecado. Não, traz aquele lá, que aquele lá só fala de coisa boa para mim, traz aquele lá. Mas o que ele precisava ouvir? Ele precisava ouvir isso. E a igreja precisava ouvir isso. Por quê? Por que a igreja precisava ouvir isso? Por que o povo de Israel precisava ouvir que estava em apostasia? Porque se não ouve, não tem cura. Não tem cura. O que precede a cura é você ouvir e aceitar. E era assim o tempo todo. Não, esse profeta eu não quero. Tem que ter um profeta a mais. Não. E Elias, né, que é o exemplo do que nós temos que ser, João Batista. Por que Jesus disse que João Batista não houve um profeta igual a ele? Por quê? Por duas razões simples. Se dos nascidos de mulher não teve ninguém igual a João Batista. Número 1, coragem. Para chegar na frente do rei, não ter lícito estar com essa mulher. Coragem, porque o rei vai querer cortar a cabeça mesmo. Pode ter certeza. E vai acontecer de novo. O rei está se fortalecendo. E quem pregar esse tipo de sermão, se prepare, porque ele vai tentar cortar a cabeça fora. Coragem. Mas sabem qual foi a grande razão pela qual João Batista foi um profeta inigualável? Porque ele anunciou a vinda de Cristo. Pergunto, nós somos os que devem anunciar a vinda de Cristo, sim ou não? Cristo está vindo, sim ou não? Sim. Então se preparem para ser João Batistas. Mas não seremos João Batistas contando historinha bonita para a igreja. Não seremos. Seremos João Batista quando fielmente cumprirmos o nosso dever, sabendo que é sair de casa com a foice preparada. Nós seremos odiados por pregar a verdade. O apóstolo Paulo não mentiu para nós. Todos. Quanto é todos? Se eu disser todos daqui, todos. Quanto é todos aqui? Quem que ficou fora? Ninguém. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus terão muita alegria. O que diz o texto? Sofrerão. É para assustar a igreja? Não. Tem que chegar um momento que a igreja, como Pedro diga, que é uma honra poder sofrer como Cristo sofreu. E mais, vocês sabem o que Pedro disse quando foram crucificar ele? Foram crucificar Cristo. Pedro. Foram crucificá-lo. E prepararam-se para crucificá-lo, levantaram a cruz, vão crucificar. Falou, não. Me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Parem para pensar, irmãos. Aquele que negou Cristo 3 vezes agora estava preparado. Não importa quantas vezes você negou a Cristo, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você pecou, prepara-te para poder chegar como Pedro no final da tua vida e dizer, já sei que a coroa de glória me está reservada, eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui.
Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, sabe o que esse tímido representa? Pessoas aqui são tímidas. E a pessoa diria, eu sou tímido para pregar. Não há problema nenhum nisso. Os tímidos são os covardes. É esse tímido que a Bíblia fala. Os covardes. Sabem por quê? Porque o poder de Deus está à disposição. Nós não podemos ser covardes. Não podemos. Não há tempo para ser covardes. Então a mensagem se levanta poderosamente dizendo, vem e vê. Que é o que muitos aqui vocês estão fazendo. Convidando as pessoas, né? Venham ouvir a palavra. Não, mas venha e vê. Convidem. Nós somos tanto aqueles que devem ouvir o chamado, como somos aqueles que devem levar o chamado. Quero fazer mais um apelo a essa igreja. Irmãos e irmãs, convidem as pessoas para ouvir a palavra. Não parem. Não parem. Convidem. Se cada um aqui se comprometesse a trazer uma pessoa, uma só, em vez de 15, teriam 30. Faça esse pacto com Deus. Diga, Senhor, eu quero levar uma pessoa. Seja o seu vizinho, seja o seu amigo. Não abra mão desse compromisso. Nós somos o quê? Discípulos. Discípulo só é discípulo quando faz novos discípulos. Convidem. Ah, mas ele não quer vir? Não tem problema nenhum. Deus não te pediu para trazer ninguém na marra. Deus só te pede para fazer o quê? Leva o convite. Não quis ir, filho, não é contigo. Não se preocupe com isso. Você levou o convite? Levei, senhor. Entregou? Pronto. Fez seu trabalho. Não se preocupe com o resultado. Um planta. Outro e outro, pronto. Faz teu trabalho. Vem e vê. 2. E olhei e eis um cavalo branco, e ao que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Essa é a igreja quando nasce nas mãos de Cristo. Qual é a cor dela? Cavalo é branco. Essa é a igreja. Ela nasce nas mãos de Cristo com os discípulos, e ela vai crescendo em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Chega um momento que a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam todos unânimes. Essa é a igreja pura que nasce, uma igreja que agora está unânime, pura. Se você chegasse para os discípulos e dissesse assim, escuta, arrebatamento, tal. Escuta, inferno, tal. Escuta, natureza de Cristo, tal. Justificação pela fé, tal. A igreja não tinha um erro doutrinário, nada. Irmãos, recentemente não, há algum tempo, nós fomos convidados aí numa igreja a falar sobre justificação pela fé. Acreditem, meus amados irmãos e irmãs, justificação pela fé é o ABC do Evangelho. É como se você fosse no primário, aprendendo as primeiras letras. A, B, C, D. É o primário do cristianismo. É o ABC, é o primeiro aninho, talvez o pré. Nós fomos em uma igreja que aparentemente deveria conhecer bem a palavra e colocamos 9 tópicos de justificação pela fé da igreja católica. A igreja católica não é uma igreja cristã. A igreja católica é uma igreja romana. A justificação pela fé romana não tem nada a ver com a justificação pela fé católica. Colocamos 9 tópicos de justificação pela fé católica. A igreja toda disse amém para os 9 tópicos. Sabe o que é isso? Estamos falando do ABC do Evangelho, meus irmãos. Então a igreja está realmente numa situação deplorável. E aí nós vemos lá aquele povo, pescadores, né? Pessoas que eram coletoras de impostos, pessoas extremamente simples, conheciam o Evangelho certinho. Não havia doutrina errada. Então a igreja é representada por um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Esse é Cristo. Cristo está sentado agora sobre a sua igreja da forma como tem que ser, e sai o quê?
vitorioso. Tem uma coroa, porque a igreja agora está pronta. E a igreja agora representa de fato o rei. Então ele tem uma coroa na mão, como quem diz, como diria Paulo, já sei que a coroa me está reservada. Então ele está mostrando que a igreja, no momento em que ela está pronta também para receber a coroa do rei. Por quê? Porque Jesus disse, Pai, onde eu estiver, quero que esteja comigo os que o Senhor me deu. E ele, quando for reinar, quer repartir o reino conosco. Por isso a coroa preparada. E aí ele diz, foi-lhe dada uma coroa e saiu como? Vitorioso e para vencer. Ele sai vitorioso porque ele é vitorioso sobre o inimigo. Quem quer derrubar a igreja é o inimigo. Mas aqui a igreja pura, ele sai vitorioso, dizendo exatamente que a igreja está na posição que tinha que estar, vencendo o inimigo. Vencerão com ele os que estarão com ele, os eleitos e fiéis. A igreja só pode ser vitoriosa quando ela é fiel. Fiel a quê? Fiel a quê? Fiel à palavra. Palavra. Fiel a Cristo, fiel ao verbo. Mas não se pode ser fiel a Cristo se não for fiel à palavra. Ah, eu sou fiel a Cristo. Impossível ser fiel a Cristo se não conhecer a... Não tem como. Ah, eu sou fiel a Cristo. Bem, eu preciso então saber o que Cristo me pede, porque senão eu não sou fiel a Ele. Não é assim? Como é que eu posso ser fiel a uma pessoa se eu não sei o que ele me pede? Eu preciso saber o que ele me pede. Então, a igreja nasce assim. Mas logo o que acontece? Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e, de novo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. O que é vermelho? Pecado. Começa a entrar dentro da igreja o quê? Pecado. E o que é o pecado? O que é pecado, irmãos? Hoje, irmãos, nós somos bombardeados com uma série de ideias. Não, pecado é aquilo que você faz de ruim. Isso não é pecado. Amém. Pecado é a transgressão da lei. Isso é o que a Bíblia diz. Agora eu pergunto. A esmagadora maioria das igrejas dizem que a lei de Deus não está em vigor. Pergunto. Essa igreja pode estar sem pecado? Não. Se o pastor aqui ensina que a lei de Deus não está em vigor, então você pode fazer o quê? Você pode fazer imagens. Pode ou não pode? Pode. Pode. Porque é o mandamento que diz que não é para fazer imagem ou não. A igreja agora não precisa mais obedecer, os filhos não precisam mais obedecer aos pais. Irmãos, nós precisamos ser claros e diretos. É dolorido, mas é um fato. Quem é que diz que a transgressão da lei é pecado? É o pastor? Foi o pastor que disse isso? Não é a palavra. Pronto, ponto final. Não há o que discutir quanto a isso. A Bíblia não foi feita para interpretar. A Bíblia foi feita para quê? Para aceitar. É um Deus falando. Você não quer aceitar, você não aceita, mas discutir com ele não adianta. Você não vai convencer a Deus de que isso não vale nada. Perda de tempo. Então, agora a igreja começa a transgredir a lei. Começa o pecado a entrar na igreja. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Muita paz tem os que amam a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Então vejam bem, olhem como a Bíblia é perfeita. Muita paz tem os que amam a Deus. E obviamente, quem ama a Deus ama a Cristo. Mas vejam que interessante. Muita paz tem os que amam a Deus. Aqueles que me amam guardam os meus. Veja como tudo está junto. A paz vem para aqueles que procuram guardar os mandamentos. Claro, no momento que você não rouba, pergunto, o bandido foi lá, roubou o banco. Agora ficou registrada a imagem dele lá. Eu te pergunto, ele vai ter paz? Não. Mas se você não rouba, você tem paz. Eu não roubei, a justiça não me acusa.
Tem paz os que amam a Deus, e os que amam a Deus guardam os mandamentos. Simples. É bíblico. Não adianta discutir, inventar coisa. Recentemente alguém dizia, o importante é ser feliz. Onde que está escrito isso na Bíblia? Importante é ser feliz. O problema é que nós imaginamos que a felicidade está num carro novo. A felicidade está numa casa nova. A felicidade está no dinheiro. O importante não é ser feliz. Nós não estamos nessa terra para ser feliz. Pode ser absurdo isso, mas não é isso. Nós estamos aqui num vestibular. Nós estamos aqui para sermos preparados para vivermos felizes por toda a eternidade. Mas é lá. Aqui é um preparo. Aqui é luta. Nós teremos paz aqui. Quando no nosso coração estiver de fato a vontade e o desejo de servir a Deus. Isso é que gera paz no coração. Jesus disse, olha que interessante, eu sou a paz. Ele é a paz, sim ou não? Mas ele disse também, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a confusão. Claro, porque eu vim trazer a espada. O que é espada, irmãos? O que é espada? A palavra. Palavra. Da boca de Cristo saiu uma espada de 2 gumes. Da boca de Cristo sai a palavra. 2 gumes. Novo e Velho Testamentos. Então Cristo veio trazer a palavra. E a palavra vai trazer guerra, divisão. Porque o joio não gosta da palavra. O joio não gosta. No momento que a palavra é dada, o joio... Não adianta, irmãos. Não adianta querer encher a igreja. Não adianta. Deus quer qualidade. A palavra. Semeou a palavra, vem o trigo. Semeou a meia palavra, vem o joio. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Então a igreja agora começa a ter pecado no meio dela. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Claro, faltando a palavra, entra o pecado, a transgressão tira a paz e começa... E aí, que se matassem uns aos outros. E aí vem a guerra. Não tem como. Vem a guerra. E começam a se matar. É um tempo de guerra dentro da igreja e fora dela. Uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande... O quê? Espada. Claro, na época da crise, na época em que a igreja está em pecado, o que tem que ser dado para a igreja? Uma grande pregação. Tem que dar a Bíblia para o povo. Tem que fazer com que o povo receba isso em grande quantidade. Uma grande espada. Palavra. Então não estranhem se é um momento em que a palavra é dada em forma de espada. E uma grande espada tem que ser dada. Não é uma espada qualquer agora. Por isso a mensagem vem diferente. Ah, mas eu ouvi já um monte de pregação disso aí, e esse pastor ele prega meio duro. Claro, porque a espada agora é maior. E ela vai cortar mais. Ela vai doer mais. Ou não é assim? E a coisa mais difícil hoje, irmãos, é manter membros na igreja. Pregando a palavra é difícil. Nós fomos, pastor, numa igreja em Cascavel. A Cida conheceu, a Fernanda conheceu, do pastor Walter, o Butino também conheceu. E esse pastor, ele resolveu manter a igreja tão pura quanto ele poderia. Tinha 100 e tantos membros. Chegaram para ele alguns membros e disseram, pastor, nós queremos que a igreja seja um pouquinho mais alegre, a igreja um pouco mais, sabe, umas coisas mais, vocês sabem, né? O pastor disse, não posso fazer isso. Nós temos que nos manter firmes. Não, então, pastor, vamos ter problema. Porque nós queremos a coisa mais light. Fábulas
aprazíveis, diz a palavra de Deus. Querem fábulas aprazíveis. Ficaram 8, pastor. Vai ser dolorido, é doído. E é assim mesmo. Eu conheço. Conhece, né? E é assim mesmo. Eu não entro aqui na questão da luta do pastor. Cada pastor tem sua luta, não é essa questão, não. Deus conhece o coração. Dificuldades todos temos, pecadores todos somos. Ninguém aqui é perfeito. Nós buscamos a perfeição, corremos atrás dela. Mas todos temos lutas. A diferença está naqueles que querem manter a igreja pura, querem manter a igreja branca, pura. Porque se o pecado entrar, vocês vão ver o resultado. E é assim. Lembram do barquinho de Jesus? Jesus estava atravessando o mar e os discípulos no barco. O que aconteceu? De repente as ondas do mar queriam o quê? Afundar o barco. O que são as ondas do mar? As ondas do mar é o pecado das multidões. São as modas do mundo. Não, pastor, veja bem, vamos deixar... Não está vindo jovem na igreja, vamos botar um funkzinho, um rock aí que o pessoal jovem começa a vir. Irmãos e irmãs, não existe culto para jovem. Eu escuto muito isso. Vamos fazer culto para jovem. Existe culto do jovem para Deus. Culto pro jovem não existe. O jovem não quer se adequar ao culto de Deus, que fique fora. Porque ele vai trazer o problema para dentro da igreja. Só vem para a igreja ouvir rock e música do mundo quem não é convertido. Agora, nós devemos expulsá-los? Não. Nós devemos receber a todos. Mas as pessoas têm que entender que o céu tem regras. E a igreja também. A igreja não é casa de shows, gente. A igreja é um hospital para curar o pecado. A igreja é um hospital. Saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vê e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Uma balança na mão. O que isso quer dizer? E a igreja, junto com esse espírito, vai ser o quê? Pesada. Pesado foste na balança e achado em falta. Então a igreja agora entra num período em que ela vai ser julgada. Eu aceitei a Cristo, agora não importa, eu vivo na graça. Mas você vai ser pesado. Vai ser pesado. E junto com isso, já está acontecendo, lembre-se que nós estudamos o juízo, já está acontecendo. E como é que nós sabemos que isso já está acontecendo? Porque junto com o sinal da igreja vem o sinal no mundo. Então, enquanto a igreja agora entra num período em que vai estar sendo julgada, pesada nas balanças do santuário celestial, vai estar acontecendo no mundo isso aqui, ó. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Sabem o que é isso? Crise financeira. Estamos ou não? Sim ou não? Isso é a prova cabal. É só olhar, o mundo está numa crise financeira, as coisas estão ficando extremamente caras, vão ficar muito mais, daqui para frente muito mais, e aí nós temos a certeza de que a igreja já está no período do juízo. A igreja está sendo pesada. E eu pergunto, e a pergunta é simples, meus irmãos. Imaginem que nós vamos agora, sábado ou domingo, agora nós vamos visitar os presos. Chegamos lá, 300 presos no pátio. Nós chegamos lá e o pastor, em primeiro lugar, diz assim: quem é João Cláudio aí? Aí o João Cláudio lá no meio levanta a mão: João Cláudio, segunda-feira você vai ser julgado.
Ele vai começar a pular de alegria lá dentro, né? O que vocês acham? O que vai acontecer com ele, Budinho? Preocupado. Vai ficar com medo. Vai começar a pensar no que fez. Espera aí. Será que o meu advogado é bom? Será que ele vai me defender? Será que julgamento. E hoje, Cristo entra na igreja através do seu Espírito e diz, olha, julgamento, alegria, vamos pular, vamos rolar no chão, vamos... É isso que o cristão faz quando sabe que está sendo pesado? Ninguém em sua consciência faz isso. É verdade que o cristão se alegra no Senhor, isso é um fato, mas o tempo em que vivemos é um tempo de buscar a Deus de verdade, para ter certeza que quando o teu nome for chamado, o advogado vai se levantar e vai dizer, eu conheço ele. Aqueles que me confessarem na terra, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então a pergunta é simples. Você tem confessado a Cristo? Ah, não, olha, eu quando vou, por exemplo, num lugar que tem muita gente, eu não oro porque fica meio esquisito, né? A gente fica parecendo meio cafona, né? A gente fica parecendo um cristão meio quadrado, né? Não confessa a Cristo, por que você acha que ele tem que te confessar no céu? O cristão tem que confessar a Cristo em todo lugar. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou usar essa roupa aqui porque isso é roupa quadrada, isso é roupa de crente. Você confessa a Cristo com a tua roupa, com o teu comportamento, com o teu cuidado, com o teu caráter, com a forma como você trata as pessoas. Lembrem-se de Pedro. Pedro estava lá na roda da bagunça, só que foi reconhecido pelo quê? Tu é um cristão, a tua fala te denuncia, meu amigo. Cristão não consegue esconder o que é, não. Não consegue. Se ele for cristão de verdade, não tem jeito. O sujeito vem e começa a falar de carnaval, de confusão, de bagunça, e ele começa já a falar da palavra. O crente, nesse aspecto, ele é chato mesmo. Porque ele é como Paulo. Eu nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Não vem com essa conversa. Eu não gosto disso, não é o meu. E o cristão é deslocado mesmo. Ele vai para a casa dos mundanos, não adianta. 5 minutos não tem mais assunto. Por quê? Porque ele quer a palavra. E o povo não quer. Aí já acabou o assunto. Ele tem que ficar num canto lá, porque as pessoas falam assim, escute, você viu? Não vi. Você viu a novela lá? Não vi. Você viu? Mas, afinal de contas, o que você viu? Cristo e esse crucificado. Acabou o assunto. Não sabe de novela, não sabe de nada. O crente é mal informado. Muito pelo contrário. O crente é bem informado. Ocorre que ele sabe com o que ele deve se informar. Essa é a diferença. Ele está se alimentando para a vida eterna. E a maioria quer o mundo. É assim ou não é? É assim. Então, versículo 7. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e... A gente olha até aqui, nesses 3 animais, e diz, mas será que pode ficar pior ainda? Pior do que isso? Crise financeira, morte, pode haver algo pior do que isso? Né? Essa perseguição, essa dificuldade, o pecado, né? Mas a questão é que a Bíblia tem que responder sempre. Não temais aquele que pode fazer mal ao corpo. Temais aquele que pode lançar a vossa, o quê? Alma no inferno. Então, até aqui nós vimos a guerra, nós vimos o problema da morte, mas vai ver algo pior. Porque para Deus é muito pior a morte eterna, a morte física. Tem muita gente aí com medo da morte física. Tem cristão que tem medo da morte física. Medo. Não, eu tenho medo. Irmãos, eu não digo que quando chegar a minha vez e que eu for morrer, eu não vou ter medo. Pode ser que aconteça.
Enganoso é o coração do homem. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas hoje nós não podemos temer a morte. Nós podemos ser surpreendidos naquele momento e dizer, Senhor, eu pensei que eu não ia ter medo, mas eu estou com medo, Senhor. Sem problema nenhum. Deus está do teu lado. Cada um ande conforme a medida de fé que tem. Mas fato é que o cristão não precisa ter medo da morte. Por uma razão muito simples, já estudamos isso aqui. Lázaro dorme. O Senhor, se dorme, está salvo. Claro, porque qualquer um que dorme está salvo. Perdido está quem morre. Porque quem dorme, Cristo vai ressuscitar. Agora, quem morre, morre para a eternidade. Então, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis o cavalo amarelo. É a pior condição da igreja. Sabe o que representa a cor amarela? Sabe o que é o amarelo? Você tem o branco aqui e tem o preto ali. Se olhou, branco é branco, preto é preto. Amarelo não é nem preto nem branco, porque ele é alguma coisa mais ou menos assim. Esse é o morno. É Laodiceia. É a igreja em aberta apostasia. Esse é o pior cenário. A igreja agora em apostasia. E uma igreja em apostasia morre para a eternidade. É só ver Laodiceia. Só ver o estado de Laodiceia. Qual é o estado de Laodiceia? Que é a pior apostasia que a igreja já passou. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes. O problema da igreja de Laodiceia, o problema da igreja, quando ela está na cor amarela em apostasia, é que ela diz, rico, enriquecido e de nada tendo falta. Sou rico. Eu conheço a Bíblia. Eu não sou como os católicos que não conhecem a Bíblia. Eu não sou como esse, eu não sou como esse bêbado aí que está bebendo cachaça todo dia. Eu sou crente, meu amigo. Eu sou bom. Eu vou para a igreja todo dia, eu sou bom. Esse é o que está em apostasia. Porque ninguém que esteja realmente sendo santificado pela palavra de Deus vai dizer que é bom. Paulo era um bom sujeito ou não era? Era. Alimentava a igreja ou não alimentava? Escreveu como poucos. Você pergunta para Paulo, Paulo, o que você acha de você mesmo? Eu sou o pior dos... O quê? Sou o pior dos pecadores. Essa é a realidade. Ele não dizia de si mesmo que ele era bom, ele deixava que o céu dissesse. Ele deixava que o céu dissesse, lá vai o meu servo. Ele não dizia, eu sou bom, eu não... Não. Ele dizia, eu sou o pior dos pecadores. Porque é um fato. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai ver como você está sujo. Ou não é assim? Você chega, por exemplo, sai da igreja hoje, diz, não quero mais saber de igreja, e começa a andar com ladrão. Você começa a se comparar com o ladrão e diz, não, eu sou muito melhor que esse sujeito, tá louco? Esse cara é um bandido, esse cara é um matador. Não, eu sou um cara bom. Vamos ver daqui a um ano como é que você vai estar. E é assim. Então você anda com pessoas ruins, você se acha bom. Mas quando você anda com pessoas boas, e o verdadeiro cristão segue quem? Quem é que o verdadeiro cristão segue? Cristo. E quando você segue Cristo, você olha para Cristo e diz, mas eu estou mal, gente. Pensei que eu estava bem, mas olha, eu fico olhando para Ele. Aí você fica olhando para Cristo, que está seguindo Ele. Você é um discípulo, né? Você é um João na vida. E aí vocês entram numa cidade, e eu estou ali, eu sou o João, o outro é o Natanael. Entra numa cidade, ninguém aceitou eles. Senhor, vamos fazer descer fogo do céu, vamos queimar tudo esse povo aí. Você não sabe o que você está falando, filho. Eu vim para salvar, não vim para matar. Ih, rapaz, já vi que eu sou ruim mesmo. Esse é bom. E você começa a contemplar Cristo e começa a ver como você é mau. E vai se surpreendendo dia a dia. Porque, claro, quanto mais você olha para a luz, mais os teus pecados vão aparecer. Você está todo sujo, mas está lá no escuro. Olha para o espelho, mas está no escuro, não vê nada. Mas se aproxima da luz para você ver. Acenda a luz. Olha para o espelho agora. Isso é Cristo. Cristo é a luz. Né? A palavra é a luz. E a palavra começa a te mostrar.
Aí você diz assim, não, eu não... A Bíblia diz não matarás. Eu nunca matei ninguém, pastor. Eu sou um baita de um crente. Nunca matei, nem animal não mato. Aí você começa a andar com Cristo. Senhor, eu nunca matei ninguém. Senhor, ó, que crente bom eu sou. Aí ele diz assim, aquele que odiar no seu coração já matou. Você já teve raiva de alguém alguma vez? Ah, senhor, isso claro. Então pronto. Então você é um assassino. Não, senhor, não sou. É sim. Claro que é. Porque Cristo nunca odiou ninguém. Ah, não, mas eu já li a Bíblia. Lá diz que Jesus pegou um chicote e bateu em todo mundo. Bateu em todo mundo? Me mostra onde que diz isso. Eu já ouvi isso. Não, Cristo pegou o chicote e começou a dar no sujeito lá. Deu nos animais. Me mostre na Bíblia onde diz que ele bateu em alguém. Ele pegou o chicote, é verdade. Ele estalou o chicote, é verdade. Mas ele acertou em alguém? Não. Ele fez isso com raiva? Ah, fiquei bravo, agora eu vou bater em tudo. Não. Vocês sabiam que Cristo, quando dizia para os fariseus, vocês são filhos do diabo, vocês sabiam que ele tinha lágrima nos olhos? Sabiam disso? Vocês acham que ele fazia cara brava? Não. Doía no coração dele. Por isso que a Bíblia diz que quando eles estavam chegando em Jerusalém, Jesus chorou. Parem para pensar, olhem a cena. Jesus está vindo num jumentinho, todo mundo, aleluia, aleluia, que maravilha, que maravilha. Jesus para de repente e começa a chorar. Mas não é chorar, não é só Não, ali ele chorou amargamente. Sabem por quê? Porque quando a gente vê uma coisa, Jesus está vendo outra. Jesus estava vendo Jerusalém sitiada de exércitos. Jesus estava vendo as mães ali comendo os filhos de fome. Jesus estava vendo ali aqueles que se diziam cristãos morrendo aos montes, crucificados. Jesus estava vendo Jerusalém pegando fogo. Por quê? Porque ele vinha como rei, deveria ser aceito como o rei do judeu. Ele sabia que seria rejeitado e crucificado. E ele era aquele que protegeria Israel. Quando ele foi crucificado, quem é que ia proteger Israel? O diabo? Irmãos, nós precisamos aprender que às vezes a cura é dolorida, mas é o único meio. E a igreja então agora está em apostasia. Esse cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome? E o que seguia ele? O inferno o seguia. Perda eterna. Agora a igreja entra numa condição onde aqueles que se dizem cristãos, de fato, estão numa condição tal que se não saírem dessa condição, se não saírem da condição laodiceana, vão sofrer a perda eterna. E foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada, com fome, peste e com as feras da terra. Olhem que impressionante isso. As pragas, então, agora, no momento em que a igreja estivesse em ampla apostasia, e não se enganem, a igreja nunca esteve numa apostasia tão aberta, repito, abram a internet, olhem a condição das igrejas hoje, né? Neste momento, prepara-se então o mundo todo e a igreja para sofrer com a espada, guerra, fome, que nós já vemos em vários países, mas vai ter muito mais. Lembrem-se da época de Elias. Quem lembra da época de Elias? 3 anos e meio sem chuva. Lembram? Ele foi até uma viúva, ninguém tinha comida. A viúva disse, não, eu vou fazer um bolo, né? E vou morrer. Eles não, faz 2 então, faz um para mim também, né? E aí, notem o que aconteceu. O Novo Testamento faz questão de dizer que havia muitas viúvas na época de Elias, mas só foi enviado a uma viúva de Sarepta, de Sidom. O que isso quer dizer? O verdadeiro profeta de Deus foi enviado para uma igreja que recebeu o profeta. Por quê? Porque a maioria das igrejas que dizem que não são viúvas
não querem mais receber os profetas de Deus. Não querem saber da verdade. Não querem. Vai lá, pastor Vilmar, pregar um sermão assim numa igreja lá para ver o que acontece. Não querem. É um fato, meus irmãos. Havendo aberto o quinto selo, espada, fome, peste e com as feras da terra. É curioso, né, a gente notar as feras da terra. Sabem por quê? Porque na época do dilúvio, vocês sabem o que aconteceu? Quando os animais se sentem ameaçados, eles buscam o conforto da cidade. O animal, quando ele começa a se sentir ameaçado, ele busca, né? O animalzinho, com medo, ele vem buscar segurança com você. Na época do dilúvio, os animais ameaçados começaram a ir para as cidades. Claro, para buscar proteção. Não vai ser diferente. Então os animais agora peçonhentos, jacaré, cobra, lagarto, escorpião, vejam que já tem cidades aí que está tendo meio que ataque de escorpião, né? Por isso que a Bíblia diz, se um escorpião morder não vai te fazer mal. Então o cristão, por quê? Porque sabe que os escorpiões vêm. Eles vêm. Cobra, tudo. Quando começa a ameaçar, vocês viram já a revoada de pássaros, né? Quando é ameaçado, o mar começa a aquecer, o animal pressente o perigo e ele começa a ir para as cidades populosas. Curitiba, por exemplo, tem muito problema com pombas, que os animaizinhos vão ali e as pombas trazem muita doença. Esses pombos, né? Piolho, uma série de sarna e outras coisas. Isso é só um preâmbulo. As coisas vão ficar complicadas, mas olhem que interessante. Nós vamos ver mais à frente isso, né? Como isso vai ocorrer. Então, espada, guerra, peste e as feras da terra. Doenças. Hoje, né? Nós temos aí o câncer matando milhões. Milhões. Pestes que virão, doenças que virão de tudo que é jeito. Né? Daqui a pouco, os ratos, né? Peste bubônica, tifo, vão voltar essas coisas. É só vocês olhar como estão as cidades hoje, a poluição, sujeira. Não tem como ter saúde nisso. Não há como, só que vai piorar muito. Infelizmente. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Nós chegamos então a um período, né, que quem vai ser morto? Vamos ler de novo? Quando a igreja agora está em apostasia, começa todo esse problema, mas se levantam os pregadores verdadeiros de Deus, dando uma mensagem real para despertar a igreja. Mas o que acontece? Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, pelo quê? Foram mortos pelo quê? Pelo amor da palavra. Por amor da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para essa igreja, muito simples. Essa igreja aqui orou pedindo a palavra. Por quê? Por quê? Ah, não, porque nós sentimos falta. Não, é porque o Espírito de Deus está trabalhando naqueles que querem. Porque sabe que chegou o momento. A igreja precisa aprender a amar a palavra. Por quê? Pelo que acabamos de falar. Mas o que acontece é o contrário. Você vai à igreja e tem tudo, menos a palavra. Você vai à igreja, 2 horas de culto. Não estamos aqui, por favor, condenando ninguém. Isso é uma realidade. Realidade. Tem tudo. Tem testemunho, que é bom, não é errado. Tem louvor, é bom, não é errado. Tem de tudo. E aí, 1h40 depois. Bom, agora o pastor, por favor, pastor, vai pregar a palavra agora. 20 minutos, 15 minutos. É suficiente? Você está morrendo de câncer. E você precisa de 300 gramas de um determinado remédio. Ó, tem 20 gramas, te vira com isso. É assim.
A igreja está morrendo pela lepra do pecado. E ela precisa da palavra. E o inimigo sabe disso ou não sabe? Então ele dá de tudo para a igreja, menos a. E não estamos dizendo que é ruim, repito. Testemunho é bom, tem o seu lugar. Louvor é bom, tem o seu lugar. Mas não vai curar a igreja, porque a igreja precisa da palavra. Mas tem mais. A igreja precisa ter o que pela palavra? Amor. Ah, não, eu vou lá ouvir, mas 30 minutos já, 40 minutos, peraí, eu acho que eu deixei a panela esquentando lá. Isso não é amor pela palavra. Ah, tudo bem, você não tem amor pela palavra, não tem problema, peça que Deus te dá. Senhor, eu não amo tua palavra, mas eu quero amar, porque aqueles que realmente ficaram do teu lado amaram a palavra. Vejam como é perfeito, Deus não erra. Deus não erra. Ah, eu vou naquela igreja, pastor, porque eu me sinto muito bem. Eu vou lá porque eu me sinto bem. Nossa, os irmãos são queridinhos, lá tem comida, lá tem refrigerante, lá tem isso, tem aquilo, tem... Ah, e a palavra? Ah, não, o pessoal não é muito da palavra não, mas a igreja é muito boa. Não, a igreja tem tudo, menos o que precisa, mas é muito boa a igreja. Se a igreja não tiver a palavra, ela não tem nada, porque ela não entendeu a missão dela ainda. A missão da igreja é repartir a palavra. Ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Só se faz discípulo ensinando o que Jesus ensinou. E as igrejas, infelizmente, viraram uma casa de shows. Não, nós não idolatramos cantores, mas aparece um cantor gospel famoso para ver na igreja. A idolatria se estabelece. Valores absurdos para um cantor vir cantar na igreja. Mas afinal, você está cantando para Deus ou para quem? Pregação. Não, eu vou pregar lá, mas tem que me pagar 8 mil reais, 6 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Tá certo isso? É claro que o pastor tem que viver do seu salário, não se discute isso, gente. Ai daquele que não ajuda a igreja. A igreja precisa ajudar, fortalecer as mãos do pastor. Foi o que fez Josué, foi o que fez Caleb. Moisés estava lá, quem foi que manteve as mãos deles levantadas? É um fato, é preciso. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas ai daquele que não prega a palavra. Se não fortalece a igreja, com dízimos, com oferta, ela não vai crescer mesmo. Porque Deus estabeleceu um método para isso. Trazei os dízimos, a casa do tesouro, e fazei prova de mim. Então faça prova de mim, se eu não vou encher o teu coração de comida? Não, da palavra. A igreja não está aqui para dar arroz e feijão. Me desculpe, é um fato. Arroz e feijão você dá com a tua oferta. Está nascendo uma ideia aí de que o dízimo é comida. Irmãos e irmãs, alimentar o pobre, alimentar aquele que vem pedir um prato de comida, se é o mínimo que um cristão tem que fazer. O cristão não pode negar isso para ninguém. Mas aí vale o quê? Não saiba a tua mão direito o que faz a esquerda ou vice-versa. Não tem que contar para ninguém. Ó, pastor, sabe, eu fui lá ontem, eu dei um prato de comida lá para alguém. Viu como eu sou bom? Gente, isso é o mínimo que se faz. Mas a igreja precisa alimentar o seu povo com a palavra, com mantimento celestial. E para isso precisa, obviamente, dos dízimos e ofertas. Deus estabeleceu essa forma, ponto final. Ah, mas eu não acredito disso. Problema seu. Problema seu. E muita gente hoje diz, não, mas é comida. Então tá bom, então traz comida. Pega lá o teu dízimo então e compra lá arroz e feijão e traz. Depois nós vamos revender e vamos fazer que esse dinheiro vire mantimento celestial. Porque a falta do mantimento físico não te leva para o inferno, ou leva. Mas a falta do mantimento celestial, esse pode te levar finalmente para o inferno. É assim. Com isso encerramos, irmãos.
Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do, que mais? Testemunho que deram. Pregação da palavra e o que mais? Testemunho. Testemunho. Muitas vezes você prega a palavra sem abrir a boca. A pessoa vai lá na casa da irmã, chega lá e diz assim: irmã, escuta, eu queria muito, eu estou sem comida em casa, eu precisava de um pão. A irmã tem? Eu estou com 2 filhos lá, eu estou com dificuldade. A irmã olha para ela, de cima e embaixo, e você vai querer comprar droga. Está em você a capacidade de julgar? Não. Então, o cristão de verdade dá o pão. Esse é o testemunho. Não é? Esse é o testemunho. Na verdade, o cristão é dito na palavra de Deus do cristão, e Jesus ensinou isso. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Então o cristão, se ele é cristão de verdade, ele tem condições, a pessoa vem e te pede um pão, dê 2 para ele. Dê 2, vá além do que foi pedido. Sabem por quê? Porque além de você ajudar essa pessoa, lá no céu, hora, minuto e segundo, a irmã deu 2 pães. Está anotado lá. E pode ter certeza, vai receber o galardão por isso. E aí a pergunta final é simples. Você quer receber um obrigado aqui? Ou quer receber o pagamento de Deus lá no céu? O que você quer? Eu, hoje, conhecendo o Deus que eu conheço, eu prefiro que Ele me pague. Prefiro o pagamento dele. Se a pessoa olhar e não disser nem muito obrigado, tá ótimo. Porque é capaz dele dizer obrigado e eu perder um pouquinho, porque daí algum pagamento eu já recebi. Irmãos e irmãs, na semana que vem nós vamos continuar esse tema. E eu peço encarecidamente aos irmãos e irmãs que busquem, tragam pessoas para ouvir a palavra. Não é ouvir o Rogério. Pode ser a gente, nós queremos estar aqui, mas pode ser que Deus tenha outro caminho. E aí quem vem, pode ser outro que vai pregar. Não é essa a questão. Mas tragam as pessoas para ouvir a palavra, irmãos. Vamos fazer esse pacto com Deus, trazer pessoas para ouvir, para que elas também possam ser alimentadas pelo tesouro celestial. Amém? Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.